que é a saideira? Ó, enquanto o México e o Canadá fizeram um acordo para tentar segurar ali a taxação imposta pelos Estados Unidos, a China, em resposta a essas mesmas taxações, evidentemente não era a mesma alíquota, tá? Mas taxação é taxação. Determinadas pelo presidente Donald Trump sobre produtos, a China impôs ontem novas tarifas também sobre importação dos Estados Unidos. As tarifas adicionais de 10% em todas as importações chinesas para os Estados Unidos entraram em vigor na terça-feira, que hoje, e depois que o Trump alertou que a China não estava fazendo o suficiente para interromper o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos, o Ministério das Finanças da China informou que vai impor taxas de 15% para carvão, gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. As novas tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos começarão em 10 de fevereiro, segundo o governo chinês. A China, se a gente tivesse naquele truquinho básico, Ângelo Rigon, ela tinha no truco americano, ela gritou 6. Tchau. Tchau, e a China, a gente aprende na escola, foi de lá que vieram tudo. Lá veio tudo. Do macarrão a bomba, a dinamite. Então vai ser uma briga boa de se ver. Um país organizadíssimo, uma coisa bonita que a gente vê na internet, contra um cara que quer mandar, que é só ele que manda, não consulta a população, né? E está cavando, na minha opinião, a questão, principalmente de inflacionária os Estados Unidos, na minha opinião, a continuar desse jeito, vai explodir a inflação por lá. Vamos ver a briga que vai ser legal. Regiane, tchau. E o duro é que isso aí é só pra gente, que a gente tá aqui tão quietinho aqui e vai chegar, tá? Espera, vai chegar. Agora, sim, exatamente, absolutamente tudo vem da China. Quem teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos comprar qualquer coisa se frustrou, porque chega em casa e tá escrito lá Made in China. Tudo, desde sempre, vem da China. Então, assim, a briga é boa e feia. E só para lembrar, foi feita uma pesquisa lá, 85% do que tem numa casa média americana vem da China. Vem da China, tudo é da China. Tchau, Edvaldo Mago. Interessante observar também que, além da taxação de produtos agrícolas, equipamentos, gás e outras coisas, a China vai restringir, tomou a decisão de restringir a exportação de minérios raros, né? Tipo galho, antimônio, grafite, que são fundamentais na produção de alta tecnologia, de semicondutores, bateria. E o Vale do Silício já tem uma reunião hoje, rapaziada, lá, porque isso preocupa. E isso, se tem problema, significa que nosso iPhone aqui de vocês, eu uso o meu modesto Motorola aqui, mas assim, vai ficar mais caro e todo esse equipamento. Então, acho que a gente vai ter muito problema ainda nesse ano, ainda com o seu Trump lá e as suas fanfarronices. Tchau, Tupã. A China trucou o Trump. Ou chamou 6, Olha, né? Paulo, é bom trucar porque é o seguinte, a China é um perigo para a economia. Os chineses, o governo chinês explora a mais-valia dos chineses. Passam fome, eles não têm direito a acesso a bens que nós adoramos assim, que são aquelas regalias que você tem em casa. Então você vive num sistema fechado e a economia que o Trump está pensando é para voltar os empregos nos Estados Unidos. E o Brasil também passa a mesma coisa. A Rê falou que você tem em casa um monte de produtos chineses. O que faz? Fazendo tudo isso lá, explorando, com a exploração da mais-valia do governo chinês, acaba com tudo. Aqui nós temos desemprego por causa disso, lá nos Estados Unidos também. Então, os governos precisam mesmo, principalmente os mais nacionalistas, precisam estancar essa sangria que a China está fazendo com o mundo inteiro. E olha, isso começou nos anos 90 e eu tive bastante perto, que eu estava nos Estados Unidos e naquela época se discutia o perigo de fazer tudo na China. E hoje o que acontece? Os chineses fazem os produtos lá, as empresas americanas foram para lá, por quê? Para ter tudo mais barato. Aí o que os chineses estão fazendo? Eles pegam os produtos e copiam e ficam inundando o mundo com falsificações. Paulo Caetano, até amanhã. O Kim Rafael. Tchau, eu fico com as palavras de Gary North, que é um economista americano, e aí tem, inclusive nos sites aqui, mises.org.br, que diz o seguinte: não podemos competir com o trabalho escravo dos chineses. Não podemos ser livre comércio porque não há para quem concorrer com mão de obra escrava chinesa.
Se tem muito essa ideia, essa narrativa, etc e tal. A gente sabe que os Estados Unidos, na verdade, perdeu um pouco a mão porque os próprios empresários têm investido na China. Mas por qual motivo? Na China? Porque não quer pagar salário. Nesse caso. Pode-se até concordar com isso, né? Talvez o salário dela seja um pouco mais baixo e a mão de obra seja mais barata, porque existem bilhões de pessoas lá. Então, assim, são condições realmente de cada país. E aí toda ação gera uma reação. Eu não sou especialista em economia, né, nada, mas o Trump ele tá tentando trazer de volta aquilo que se perdeu por muito tempo. Eu não sei se isso vai ser eficaz nos 4 anos que ele vai ficar aí. Talvez realmente uma próxima guerra fria se instale hoje no mundo por conta disso. Ah, eu taxo aqui, não, eu vou taxar mais aqui. E aí a gente realmente vai sofrer com isso, porque nós somos um país subdesenvolvido. Então, a gente só tá aí esperando quem paga menos. É o seguinte, se eu for chinês, eu ia estar nesse momento no Velho Oeste ajudando a colocar trilho para a locomotiva chegar e dar progresso, desenvolvimento para aquela O região. problema tem muito Vamos lá. chinês lá também. Não, não é não.